Tua palavra é luz para o meu caminho. Bem, pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um dos assuntos mais populares da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que trata da volta de Jesus Cristo, da sua segunda vinda, que é largamente comentada na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A segunda vinda de Cristo é o assunto mais popular da Bíblia. Dos 27 livros do Novo Testamento, esse assunto da volta de Jesus, ele é relatado em 23 dos 27 livros do Novo Testamento. Apenas a carta aos Gálatas e a Filemon e a primeira e a terceira carta do apóstolo João não tratam sobre o assunto da volta de Jesus. Então é um assunto muito popular na Bíblia e nós estamos vivendo dias onde nos fazem nos lembrar sobre esse assunto, nos inquieta em relação à volta de Jesus, nos deixa esperançosos sobre esse grande dia da volta de Cristo. Eu quero falar nesses dias aqui sobre a volta de Jesus Cristo, sobre algumas evidências, alguns sinais que evidenciam a volta de Jesus. Então eu quero falar sobre 12 evidências da volta de Jesus. Lembrando que não são 12 evidências em ordem cronológica. Jesus não falou que antes da sua vida primeiro ia acontecer isso, segundo aqui não. São 12 sinais que Jesus evidenciou nos textos proféticos do Novo Testamento, em especial do Novo Testamento, nos evangelhos que tratam sobre esse assunto. Então eu quero gravar 12 vídeos rápidos, pequenos, falando sobre o assunto dos sinais que precedem a volta de Jesus. E o primeiro assunto que a palavra de Deus descreve como sinal da volta de Jesus é a enganação sem precedentes, ou seja, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 e 5, Jesus diz assim no seu sermão profético: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versos 4 e 5. Então, o primeiro sinal, a primeira evidência, a primeira advertência de Jesus é quanto ao cuidado que a igreja deve ter em relação aos falsos profetas, aos falsos pastores, aos falsos mestres, falsos líderes espirituais. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro diz assim: porque melhor lhes fora, com relação a esses falsos profetas e falsos mestres, melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, uma advertência com relação aos falsos cristos. Então, os falsos pastores, eles estão dentro das igrejas. Os falsos mestres, eles surgem de dentro da igreja e o objetivo deles é perverter o evangelho de Jesus Cristo, perverter a doutrina, a sã doutrina da Bíblia Sagrada. Então eles enganam, eles torcem a verdade, eles corrompem a fé dos fiéis e levam a igreja para o engano e para o inferno, porque uma teologia antibíblica, um ensinamento anticristão leva os membros, as pessoas que dão ouvidos ao inferno. Então é muito perigoso a falsa doutrina. Em Mateus 7,15, Jesus adverte assim a igreja: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Então Jesus deixou uma excelente evidência para que a gente pudesse identificar os falsos profetas. Eles não dão frutos, eles dão frutos, mas os frutos são maus frutos. E a Bíblia Sagrada nos dá pelo menos 5 evidências para que a gente reconheça um falso profeta. Então, quais são existem muito mais evidências, mas eu queria colocar aqui para você 5 evidências de um falso profeta. A primeira é que um falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia Sagrada. Então, o falso profeta, ele
ele declara, ele considera que a sua palavra é infalível, que a sua palavra é inquestionável e que a sua palavra tem valor igual à Sagrada Escritura. Então, a primeira evidência de que esse homem, de que essa pessoa é um falso profeta, um profeta do inferno, porque ninguém tem autoridade igual à Bíblia Sagrada, a não ser a própria Bíblia e o próprio Deus que falou através da sua palavra. A segunda evidência de um falso profeta é que ele prega o evangelho antropocêntrico, ou seja, um evangelho centrado no homem, centrado nas necessidades do homem, não no reino de Deus, não nos princípios e valores do reino de Deus, do evangelho de Jesus, mas centrado no homem, nas necessidades do homem. Nós temos visto que esse tipo de evangelho nos últimos dias tem crescido de uma forma imensa. Um evangelho centrado naquilo que o homem precisa, não naquilo que Deus deseja, não nos alicerces da palavra. É um evangelho que agrada ao homem, é um evangelho que exalta o homem, um evangelho que tira o foco de Jesus Cristo. Uma terceira evidência característica de um falso profeta é que um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Eles criam estruturas enormes na igreja, estruturas grandes, ricas, poderosas, que não promovem a glória de Deus, promovem eles mesmos, promovem uma vida regalada, uma vida de muito poder, que evidencia poder. E três coisas que derrubam qualquer homem de Deus são o poder, o dinheiro e o prazer. E Jesus nos advertiu muito sobre essas questões. Então, o falso profeta, ele fortalece, ele fundamenta o império para que ele mesmo se promova, não o reino de Deus. Uma quarta evidência ou característica do falso profeta é que o falso profeta se considera melhor do que os outros e, em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. São aqueles pastores que não se conformam em ser pastor ou não se conformam em ser um apóstolo com as características que o evangelho evidencia, mas eles querem estar sempre acima dos outros. E uma quinta característica é que um falso profeta fala de Cristo, entretanto nega. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Então, um falso profeta não evidencia as características de um homem e de uma mulher convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo, mas eles se promovem a si mesmos. Então a gente precisa ter muito cuidado com os falsos cristos. E para se prevenir contra os falsos profetas, a gente precisa conhecer a verdade. Para detectar uma imitação, estude a coisa verdadeira. Qualquer crente que maneja bem a palavra da verdade, segundo 2 Timóteo 2,15, e que faz um estudo cuidadoso da Bíblia, pode identificar uma falsa doutrina, uma heresia, uma igreja que não ande de acordo com os parâmetros e os princípios que Jesus estabeleceu na sua palavra. Então, ao invés de estudar as seitas ou as falsas seitas, é melhor que a gente estude a palavra de Deus, que a gente conheça a verdade, porque é ela que vai me dar munição, me dar fundamento para que eu possa identificar o falso profeta ou a igreja que não anda de acordo com os princípios do Evangelho de Cristo. E uma outra questão muito importante é a gente procurar os frutos. Procure pelos frutos do homem de Deus, da mulher de Deus. Não se iluda com a palavra, não se iluda com o conhecimento das pessoas, com o poder de persuasão, de persuadir as pessoas, o poder de oratória. Procure pelos frutos. Jesus disse, lá em Mateus 12:33, pelo fruto se conhece a árvore. Então esse mestre exibe qualidade de caráter que glorificam o Senhor, ou esse profeta, esse pastor, ele evidencia no seu ministério, nas suas palavras, qualidade de caráter, e essas qualidades de caráter glorificam a Deus ou não? Então é uma pergunta bem interessante que a gente precisa fazer para identificar o falso profeta. Então esse é o primeiro sinal da vida de Cristo, que surgiriam vários falsos profetas.
todo o Novo Testamento, tanto Jesus Cristo quanto os apóstolos, eles falam sobre essa questão da gente ter cuidado com o falso profeta. Inclusive, Jesus diz em Mateus 7 que naquele dia muitos irão dizer para ele: Senhor, Senhor, nós curamos em teu nome, expulsamos muitos demônios, fizemos muitos milagres. E Jesus dirá para muitos deles: não vos conheço, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente precisa ter cuidado. Nós, cristãos, filhos de Deus, precisamos conhecer melhor a Bíblia, porque é ela que vai nos munir, especialmente nesses últimos dias, contra as heresias e os ensinamentos que não glorificam a Deus e que não são evidências do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e que você possa estar preparado para, de fato, dar bons frutos e buscar aqueles homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho autêntico de Jesus Cristo. Deus abençoe você, abençoe a sua família, a sua casa, e que Deus seja glorificado no seu ministério, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você vá. Em nome de Jesus. Tua palavra